Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, 100%. Galerinha, agora nós vamos comentar aqui um pouquinho, né? Na verdade a gente vai entrar nos estudos dos períodos compostos. Agora a parada começa a ficar um pouco mais séria, beleza? Nós vamos falar aqui dos períodos compostos por coordenação e também vamos falar sobre os períodos compostos por subordinação. É claro que o período composto por coordenação a gente ainda consegue matar em uma aula só, correto? Mas composto por subordinação realmente a gente vai demorar um pouco mais do que uma aula só, porque realmente é muita coisa e é bem complexo, é algo bem complicado, certo? Mas vamos lá, vamos entender primeiro o que costuma cair de oração coordenada em prova. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, olha só. As orações coordenadas são orações sintaticamente independentes, certo? Ah, Léo, como que funciona isso? As orações coordenadas são orações sintaticamente independentes. E como que funciona isso? Bora lá, vamos entender o seguinte. Vamos supor que você, que eu trabalho em um curso, certo? Nesse curso, eu não faço parte da coordenação do curso. Eu sou apenas um professor, um mero professor do curso. E eu não faço parte da coordenação, ou seja, eu não coordeno o curso. Você concorda comigo que eu não mando em nada nesse curso? Que eu sou apenas um subordinado? Eu sou um mero subordinado. Eu sou professor do curso, então eu sou um mero subordinado do curso. Correto? Então, repare que na subordinação, existe uma relação de dependência. Porque se eu sou apenas um subordinado do curso, eu sou dependente desse curso. Ou seja, não sou eu quem decido os professores da turma, não sou eu quem decido a hora que entra, a hora que sai, os dias de folga da turma. Não sou eu. Por quê? Porque eu sou apenas um subordinado desse curso, certo? E aí a oração coordenada não, a oração coordenada ela é independente. Ah, Léo, por que independente? Porque a coordenação vai decidir os professores que vão dar aula para aquela turma, a coordenação vai decidir os dias que aquela turma vai ter de folga, quando que ela vai ter aula extra, tudo isso quem decide é a coordenação. Por quê? Porque eles são independentes, beleza? Então a coordenação é uma relação de independência, certo? Já a subordinação não. Subordinação é dependência. Quando você é subordinado a alguém é porque você depende daquela pessoa, certo? Olha só a diferença, ó. Pedro foi ao curso. Aqui você tem uma oração, certo? E deixou sua irmã em casa. Você tem outra oração. Repare que aqui você tem dois verbos, foi e deixou. Logo, se você tem dois verbos, você tem duas orações. Concorda comigo? Se você tem duas orações, você precisa ver se essas orações são coordenadas ou se essas orações são subordinadas. Repare que se eu falasse para você que Pedro foi ao curso, Pedro é o sujeito, foi é o verbo intransitivo, ao curso é um adjunto adverbial de lugar. E o predicado está completo ali, não está faltando nada, a oração está sintaticamente completa, certo? Então, se ela está completa, ela não depende da outra. Se não depende da outra, é porque é uma relação de independência, é uma relação de coordenação. Aí você tem o ezinho aqui, que é o que junta as duas orações. O nome desse camarada aqui vai se chamar conjunção, que a gente vai estudar muito as conjunções hoje, também chamado de síndeto, certo? Conjunção ou síndeto. Agora, olha as orações subordinadas, como é que funcionam. Desejo é um verbo. Que todos entendam este importantíssimo assunto, outro verbo. Repare que aqui
você tem duas orações, porque você tem dois verbos. E olha só, pessoal, como aqui há uma relação de completa dependência entre o termo e outro. Olha, desejo que todos entendam este importantíssimo assunto. Se eu falar para você que eu desejo, você não vai entender nada. Sabe por quê? Porque aqui você tem uma oração subordinada. E aqui você vai ter a oração principal. A oração coordenada, né, as orações coordenadas, elas são classificadas em sindéticas e assindéticas. As orações subordinadas não. Elas serão classificadas em oração subordinada e, claro, oração principal. Beleza? Oração subordinada e oração principal. Beleza? E aí, pessoal, as assindéticas, elas são justapostas, ou seja, postas uma ao lado da outra, não iniciadas por síndeto, ou seja, não iniciadas por conjunção. Repare que aqui Pedro foi ao curso, não tem conjunção nenhuma. Então, uma oração coordenada, e aí é uma oração coordenada assindética. Já aqui a outra foi iniciada pela conjunção e, pelo síndeto. Por isso que o nome dela é oração coordenada sindética. E aí nós vamos ver daqui a pouco a classificação desse síndeto, que vai ser um síndeto aditivo, uma conjunção aditiva, certo? E aí, as orações sindéticas são aquelas que são ligadas por conjunção, certo? É bem fácil, cara. Oração coordenada não tem mistério. Olha, Pedro chegou cedo, tomou café, arrumou as crianças e as levou à escola. Chegou, tomou, arrumou e levou. Você tem 4 verbos. Então, você vai ter 4 orações. Ó, 1, 2, 3 e 4. Repare que as primeiras 3 orações não têm conjunção nenhuma. Então, são orações coordenadas assindéticas. Aí, depois, você vai ter o E, que é o seu síndeto, ou seja, que é a sua conjunção. Aí aqui você vai ter uma oração coordenada sindética. Esse é uma conjunção aditiva, então você vai ter uma oração coordenada sindética aditiva. É claro que a gente vai ver agora, com calma, o que é exatamente isso, as classificações dessas orações. Concorda comigo? Vamos falar das orações coordenadas sindéticas. A partir de agora, pessoal, você vai começar a estudar as conjunções. Visto que as orações coordenadas sindéticas são aquelas orações com conjunções. É claro que nós não vamos terminar o estudo das conjunções hoje, certo? Isso seria impossível, porque são muitas conjunções. Mas presta muita atenção no que eu vou falar para você. Presta muita atenção no que eu vou falar para você agora, tá? Presta muita atenção nisso. Você, lá no seu ensino médio, muitas vezes nos cursinhos, você ficou meio perdido na hora de estudar as conjunções, porque você não sabia muito bem estudar as conjunções. Porque às vezes você encontra um professor que diz para você que você precisa decorar as conjunções. Em outras ocasiões você vai encontrar professores dizendo que você não precisa decorar as conjunções, que você tem que matar pelo contexto. Cara, em parte os dois professores estão certos, mas em parte também não estão certos, estão errados. Olha, para você aprender bem as conjunções, existe uma mistura, é um misto. Você tem que entender o contexto em que essas conjunções estão sendo empregadas, mas também precisa
ter na cabeça algumas conjunções, ou seja, você precisa decorar sim algumas conjunções. É indispensável que você decore algumas conjunções, da mesma forma que é indispensável que você também entenda o contexto. Porque vamos lá, você vai decorar todas? Não, porque não existe necessidade de você decorar todas. Mas vamos supor que você seja um aluno muito acima da média e você resolve decorar todas, que são mais ou menos 120 conjunções. Ah, Léo, isso vai ser garantia de que eu acerte todas as questões? Não. Porque dessas 120 conjunções, cerca de 20 conjunções terão valores diversos. Ou seja, vão ter mais de um valor. Então não adianta você decorar. Pega, por exemplo, a conjunção como, né? O como pode ser causal, pode ser comparativo, pode ser conformidade, uma série de classificações para a conjunção como. Né? Você pega a conjunção que, o que? Uma infinidade de classificações para a conjunção que, né? Então não adianta você só decorar. Mas é indispensável que você decore também algumas conjunções, tá? Vamos ver aqui que as orações coordenadas sindéticas se dividem em 5. E aí, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Sex A3. Olha aí, são as conclusivas. As explicativas. 3 com A. As aditivas. As adversativas. Tá bom assim. E as alternativas. Tá bom assim. Então são 5. A primeira que a gente vai ver aqui agora são as conjunções aditivas. E aí, pessoal, as principais conjunções são e, nem, mas também, como também, o tanto, quanto, o tanto, como, são as principais conjunções aditivas. Muito cuidado com a conjunção e, pois a conjunção e nem sempre será uma conjunção aditiva, ok? A conjunção e pode ser uma conjunção adversativa, ela pode te dar uma ideia de adversidade, bem como também pode te dar uma ideia de conclusão, beleza? Então é preciso que você tenha muita atenção com a conjunção e, tá? Mas quando eu falo Maria estuda e trabalha, olha como essa conjunção e está te dando um valor aditivo ali, uma mera soma de ações, né? A adição é aquela que vai te dar, deixa eu colocar aqui de verdinho, né? Uma soma de ações. Ora, se é adição, né? Tá adicionando, ou seja, é uma soma de ações. Concorda comigo? E aí eu tô somando, Maria estuda e trabalha. Se a prova perguntasse só o E seria uma conjunção aditiva. A prova também pode perguntar a oração toda. Aí você já sabe que seria uma oração coordenada sindética aditiva. Não precisa ficar escrevendo tudo isso. Se a conjunção é aditiva, significa que a oração é uma oração coordenada sindética aditiva. Simples assim. Sem mistérios, sem pegadinhas. Tá? Não tem como uma conjunção ser adversativa e a oração ser conclusiva. Isso não existe. Se a conjunção é uma conjunção aditiva, toda a oração é oração aditiva. E assim vai. Olha, Maria não estuda nem trabalha. Olha, eu estou somando ações de coisas que Maria não faz. Maria não estuda, tampouco trabalha. Esse tampouco, pessoal, que dá essa ideia de adição, né? É escrito dessa forma mesmo, tá? Tampouco, né? Não é tão pouco, né?
Tampouco seria o advérbio, né, de intensidade tão, mais o pouco, né? Eu estou com tão pouco dinheiro, tão pouco tempo, certo? Maria tanto estuda quanto trabalha ou quanto também trabalha. Olha como eu estou somando ações de coisas que a Maria faz. Maria não só estuda, como também trabalha. Olha aqui como eu estou somando ações de coisas que Maria faz. Né? Maria estuda, mas também trabalha. Cuidado com o mais também, tá? Porque o mais sozinho, ele vai ser adversativo, que a gente vai ver, né, daqui a pouquinho. Mas o mais também, ele dá a ideia de adição, tudo bem? O mais também é aditivo. Cuidado para você não errar, tá? Agora, cuidado com uma pegadinha ou com duas pegadinhas que a prova pode fazer em cima desse mais também. Olha só. O que a prova pode fazer em cima desse mais também aí para tentar sacanear você e fazer com que você erre ali uma coisa que é relativamente fácil? Primeiro que ela pode pegar o mais e separado também. Olha, não só fiz a comida, mas lavei as louças também. Aí você vê esse mais separado também, vê esse mais sozinho e acaba achando que aquele mais ali é um mais que te dá a ideia de adversidade. Como estudou, mas não passou. Olha, ele estudou bastante, mas não passou. Esse mais aqui, pessoal, é igual ao porém. Esse mais é uma conjunção adversativa que nós vamos ver daqui a pouquinho como que funciona. Mas é uma conjunção adversativa, certo? E aí eu não só fiz a comida, mas lavei as louças também, mas também lavei as louças, não dá essa ideia de adversidade. Adversidade é oposição, é um contraste, coisa que você não vai encontrar ali em não só fiz a comida, mas lavei as louças também. Ali, pessoal, eu estou somando ações de coisas que eu fiz. Eu fiz a comida, mas também lavei as louças. É como se esse também estivesse aqui do ladinho, né? Então, ele separou o mais do também para tentar ludibriar você de alguma forma, mas você não vai cair nessa pegadinha porque você é bem mais inteligente que isso, certo? Quando eu digo assim, por exemplo, ó, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pessoal, quando eu digo para você, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, você não pode interpretar aquele mais como uma adversidade, como aquele mais lá de cima de estudou e não passou, que é igual ao porém. Veja que o porém ali, nesta frase, ficaria absolutamente sem sentido, né? Olha, não nos deixeis cair em tentação, porém livrai-nos do mal. Repare, pessoal, e preste bem atenção na interpretação dessa oração, dessa frase. Queridos, não cair em tentação não é o oposto de estar livre do mal. O mais adversidade, ele é oposição. E não cair em tentação não é o oposto de estar livre do mal. Pelo contrário, não cair em tentação vai ajudar você a estar livre do mal. Porque se não cair em tentação fosse o oposto de estar livre do mal, o mundo estava perdido. Ia ter que todo mundo cair realmente em tentação para ficar livre do mal. Você está me entendendo? E não é isso que a oração está querendo dizer. A oração está querendo dizer que você não quer cair em tentação, mas que também
quer ficar livre do mal. Quando você faz essa oração, você está pedindo duas coisas para Deus. Você está pedindo para Ele não deixar você cair em tentação, mas também para te livrar do mal, certo? Então esse mais, pessoal, ele tem o também implícito. Então muito cuidado quando o mais também vier com o também implícito ou com o também separado, pois isso vai te causar muita dúvida e é necessário ter muito cuidado com essa situação. Beleza? No mais, né, acredito que você não vai interpretar aquele mais ali, né, como adversidade, porque você sabe que a adversidade é ideias opostas, ideia contrária. É claro que você precisa decorar umas conjunções, mas, gente, o valor semântico da conjunção, daquela frase, daquilo que você está lendo, está acima de qualquer coisa, tá? Você vai ler aquela frase, você vai interpretar aquela frase e aí sim você vai começar a analisar. Então, o entendimento da frase é aquilo que eu sempre falo em sala de aula. O entendimento da frase é o primeiro caminho para você fazer uma análise gramatical. Não tem como, é simplesmente impossível você fazer uma análise gramatical se você não estiver entendendo o que você está lendo. Seria impossível. Então, cuidado para você não achar que é adversidade quando você diz que não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se for a adversidade, o mundo está perdido, não é verdade? Então, olha só. Fala que fala, corre que corre, estuda que estuda, vem que vem, bota que bota, bota que bota, bota tambor, né? Já viu esse funk? Funk gosta disso. Pessoal, esse que entre verbos repetidos também vai ser uma conjunção aditiva. Ele fala e fala, corre e corre, estuda e estuda. Já vi em prova, sonha que sonha. Sonha que sonha, fala que fala, vem que vem, né? É como se fosse fala e fala e fala e fala, corre, 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 corre. Estuda e estuda, 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 entendeu? Isso, esse que entre verbos repetidos vai te dar uma conjunção aditiva, beleza? Muito cuidado com isso, muita calma nessa hora. Vamos falar das alternativas. As alternativas, pessoal, são aquelas que praticamente não caem em prova. Porque ela vai te dar ali uma alternância que, né, é uma escolha muitas vezes, né, uma opção, uma alternância, como o nome mesmo já diz, né, resultado de alternar, né, uma ideia de exclusão às vezes, né? E aí as principais conjunções, o ou, o ora, ora, quer, quer, seja, seja, já, já, que eu nunca vi em prova esse já, já aqui. Mas, ó, você quer churrasco ou deseja tomar refrigerante? Ou seja, provavelmente você quer os dois, né? Um churrasco pede um refrigerante. Ou viajo ou pago a dívida. A criança ora ri, ora chora. Ou ri ou chora. Ora ri, ora chora. Quer estude, quer trabalhe, é bem-sucedido. A pessoa é bem-sucedida ou trabalhando ou estudando. A criança ora ri, ora chora. É uma alternância no estado de espírito da criança, no humor dessa criança. Ou ri ou chora, ora ri, ora chora. Ou trabalhando ou estudando, é sempre bem-sucedido, faz sempre tudo muito bem. A alternativa realmente é aquela que não vai te dar dor de cabeça, né? Seja em novembro, seja em dezembro, iremos viajar ou em novembro ou em dezembro, mas nós vamos viajar ou em novembro ou em dezembro, mas nós vamos viajar. Já pula no rio, já brinca com o cão. A criança não... Olha, a criança não para. Ou ela pula no rio, ou ela está pulando no rio, ou ela está brincando com o cão.
Realmente a adversidade, pessoal, desculpa, a alternância, a alternativa, ela não vai te gerar dúvidas. E é por isso que ela praticamente não cai em prova. Porque se não gera dúvidas para você, não é interessante que isso caia em prova, né? Nossa prova está no nível um pouquinho acima disso. Mas pode aparecer, só não é uma coisa tão normal, certo? Depois você vai ter aqui as orações coordenadas adversativas. E agora aqui sim, olha, escuta o que eu vou falar para você. São aquelas que te dão ideias opostas, contraste, quebra de expectativa. E aí, pessoal, você precisa, faz favor para mim, decore estas conjunções. Decore as conjunções adversativas, por favor. Você precisa decorar as conjunções adversativas. Porque se você não decorar as conjunções adversativas, você vai cair em muita pegadinha na hora da sua prova. Muita. Então decora as conjunções adversativas, que são essas que vão te dar um oposto, uma ideia oposta, um contraste, uma quebra de expectativa. Correto? E as principais conjunções são mais, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo e não obstante. Olha só que interessante, ó. Não tome no copo. Não tome no copo. São as conjunções adversativas que você precisa decorar. Porque, ó, o mnemônico, ó, não obstante, todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo e o porém. Então você precisa decorar essas 7 conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. Por quê? Porque são as que mais caem em prova. Disparadamente são as conjunções que mais caem em prova. E você precisa ficar muito ligado nelas. Beleza? Olha, o trânsito estava muito ruim, mas conseguimos chegar no horário, né? Olha aqui, ó. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, conseguimos chegar no horário. A questão estava mal formulada, porém, a banca não a anulou. Aí, pessoal, eu não quero, sabe, que você grave as conjunções adversativas simplesmente para você olhar para uma oração e perceber que ela é uma oração adversativa. Porque eu sei que mesmo que não tivesse, né? Mesmo se não tivesse aquela conjunção ali, eu sei que você iria subentender, eu sei que você iria deduzir um valor adversativo ali, eu sei que você iria perceber ali a ideia oposta, quebra de expectativa. Eu tenho certeza disso absoluta, tá? Tenho certeza absoluta disso. Legal? Só que aqui, pessoal, você precisa ter muita atenção, porque como, né, tem um número maior de conjunções, você tem mais, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, você tem 7 conjunções ali, só das principais. É muito comum cair em prova, não para você classificar essa conjunção, mas sim para você dizer qual é a conjunção dentre as alternativas abaixo que iria substituir de forma correta ou incorreta aquelas conjunções ali. Certo? O filme não era muito bom. Todavia, as salas do cinema estavam lotadas. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, não obstante. Ora, não faz sentido, né? O filme não é bom, mas as salas estavam lotadas? Que filme é esse? Crepúsculo?
A paixão não nos faz bem, entretanto não vivemos sem ela, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, não vivemos sem ela. Os alunos estudaram o dia inteiro, no entanto, ainda estavam bem dispostos. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, estávamos cansados. Contudo, ainda havia muito trabalho, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. Eles tiveram pouco tempo de preparação, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, obtiveram um excelente resultado na prova. E aí, pessoal, você vai ver que você tem ideias opostas aqui. Ora, você tem pouco tempo de preparação. O normal é que você não obtenha um excelente resultado, não é verdade? Ora, você está cansado, estávamos cansados. O normal é que se você está cansado é que o trabalho já esteja terminando, né? Contudo, ainda havia muita coisa para ser feita. Os alunos estudaram o dia inteiro. O normal é que eles estejam bem cansados, né? Não estejam tão dispostos. Mas ainda estavam bem dispostos. Né? A paixão não nos faz bem. Se não é uma coisa boa, era para a gente viver sem ela, né? Porém, a gente não vive sem ela. Olha como é que é fácil. Ideias opostas. Quebra de expectativa. Agora é necessário ter uma atenção aqui, que eu falei que aqui você tem as principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, são as conjunções que você realmente precisa decorar. Só que aqui, pessoal, daqui para baixo vão aparecer umas palavras, umas expressões, que podem sim funcionar como conjunções adversativas. Olha, atendeu a todas as exigências, só que não foi convocado. Mas não foi convocado. Esse só que dá a ideia de adversidade também. Olha como dá ideias opostas. Se você atende a todas as exigências, era para você ser convocado. Olha, não se dizia um empreendedor, senão um grande administrador. Pessoal, esse senão junto assim mesmo, tá? Que está antecedido de uma negação, é como se fosse assim, ó. Não se dizia um empreendedor, né? A não ser um grande administrador. Não se dizia um empreendedor, mas sim um grande administrador. Esse senão, que vem com uma negação antes, vai dar ideia oposta sim, tá, pessoal? Vai te dar ideia oposta, vai te dar contraste, vai te dar uma diversidade, tá? Cuidado com ele, tudo bem? Olha, sou muito legal. Agora, bobo? Bobo eu não sou, não. Olha, eu sou muito legal, mas, porém, todavia, entretanto, eu não sou bobo. Olha, você é legal. Aí a pessoa acha que por você ser legal, você é bobo. Ah, mas você não é, né? E aí a ideia é oposta. Quebra a expectativa dessa pessoa que está achando que você é bobo. Ele jura amor pela esposa, antes a atrai frequentemente. Ele jura amor pela esposa, mas atrai frequentemente. Todavia, atrai frequentemente. Entretanto, atrai frequentemente. O livro é ruim. Ainda assim, preciso lê-lo até o fim. O livro é ruim, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, não obstante, eu preciso ler esse livro até o fim. Certo? Olha como é que dá a ideia oposta. Olha que loucura essa questão aqui, ó. O mau pai bate quando deveria educar. Uma vez eu vi isso aqui em prova, e aí o camarada colocou ali na primeira opção, logo na letra A, o servo do inimigo falou que aquele quando dava ideia de tempo, e nem precisa dizer que pegou muita gente, né? Pessoal, o mau pai
aqui, ele não bate na hora em que ele deveria educar. Ele bate sempre, mas ele deveria educar sempre. Aquele quando ele dá a ideia de adversidade e vai ser sim uma conjunção adversativa. Não dá ideia de tempo porque ele não bate na hora em que ele deveria educar. Infelizmente ele está batendo sempre e ele deveria educar sempre. Tá? Então, cuidado. Outro que não eu terá que limpar o quintal. Isso aqui eu só vi uma vez em prova. Outro que não eu terá que limpar o quintal. Pessoal, outra pessoa vai limpar o quintal, mas não eu. Então, o que pode ser adversativo também, tá? Sem nenhum problema. Tá legal? E uma observação muito interessante aqui, e que a galera erra aos montes, por um detalhezinho, é que as conjunções adversativas elas podem ser deslocadas, exceto a conjunção mais. A conjunção mais não pode ser deslocada, certo? Não pode, de jeito nenhum, tá? Olha só que interessante aqui, ó. Comprei todos os ingredientes, segui a receita, o bolo, todavia, não ficou bom. Repare, pessoal, que o normal é que essa conjunção, todavia, aparecesse aqui, ó. Comprei todos os ingredientes, segui a receita, todavia o bolo não ficou bom, mas o bolo não ficou bom, entretanto o bolo não ficou bom. Mas eu peguei essa conjunção e desloquei essa conjunção. Eu posso fazer isso com qualquer uma dessas 7 aqui. Porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo e não obstante. Exceto que a conjunção mais. Por quê? E aí é que tá o que o pessoal erra muito. Quando você tira a conjunção de um lugar e coloca em outro, você precisa marcar esse deslocamento com as vírgulas. Tá? E pessoal, grava uma coisa. A conjunção mais não aceita vírgula depois. Por isso que você não pode deslocar o mais, porque você teria que colocar uma vírgula antes e depois. E o mais não aceita uma vírgula depois. Ah, Léo, mas eu já vi em texto uma vírgula depois do mais. Vai estar errado sempre? Vai estar errado sempre se você colocou a vírgula depois do mais, porque na sua cabeça tem uma pausa gostosinha ali. E vírgula está muito diferente, é muito diferente de pausa para respirar, né? Pausa para respirar é descanso, não é vírgula. Vírgula é outra coisa. Vírgula é sintaxe. Não tem nada de pausa para respirar, pausa gostosinha, não. Pode acontecer de ter uma vírgula depois do mais, se depois desse mais você tiver um termo que tenha que estar entre vírgula, como um aposto, um vocativo, né? Uma oração intercalada. Aí sim. Agora, a vírgula depois do mais, só porque na sua cabeça tem uma pausa gostosinha ali, essa vírgula não existe, tá? Ah, você coloca ali, geralmente o pessoal quando vai iniciar um parágrafo com a conjunção mais, tem a mania de colocar a vírgula depois, bota assim, ó, mais, vírgula. O governo deveria propor medidas para seguir, mais vírgula, merda nenhuma não. Mas, e vai direto, entendeu? Então, cuidado, cara, muita calma nessa hora, beleza? Tem que ter muita atenção a essa situação aqui, tá? Então, essa vírgula depois do mais não pode, a não ser que depois do mais você tenha coincidentemente um termo que tem que estar entre vírgula, um aposto, um vocativo, uma oração intercalada. Aí sim. Beleza? Mas a vírgula depois do mais, só porque você acha que tem que ter ali uma pausa, essa vírgula não existe. E por este motivo, o mais não pode ser deslocado. Se ele for deslocado, está errado.
Além do mais, né, pessoal, ninguém seria louco de colocar comprei todos os ingredientes, segui a receita, o bolo, mas não ficou bom. Porra, seria muita loucura, né? Pelo amor de Deus, você estaria muito louco se você fizesse uma coisa dessa. Depois, você vai ter as conclusivas. Pessoal, enquanto na adversativa você tem uma ideia, uma expectativa quebrada, aqui não. Aqui na conclusiva, a expectativa é concretizada. A expectativa, ela é concretizada. Aquilo que você espera que vai acontecer, realmente acontece. Ele exprime uma conclusão, né? Uma consequência, né? Logo, portanto, por isso, então, assim e o por conseguinte. Logo, portanto, por isso, então, assim, por conseguinte. E aqui, por favor, decore as conjunções conclusivas também, tá? Decore. Eles estudaram muito. Logo, portanto, estavam bastante confiantes. Cara, se você estudou bastante, tem que estar confiante, né? O trânsito estava bom, portanto, chegamos cedo. Logo, portanto, por isso, fiz a prova com muita atenção. Por isso, consegui a aprovação. Certo? Ele analisou bem o edital, portanto, então, por isso, já sabia como a prova viria. Agora, e se por acaso eu colocasse o E aqui? Eles estudaram muito e estavam bastante confiantes. O E, ele pode te dar essa ideia conclusiva? A resposta é sim, sem problema nenhum. Até esqueci de falar, mas ele também pode te dar a ideia adversativa, tá? O trânsito estava muito ruim e conseguimos chegar no horário. Aquele E traz dentro dele uma ideia adversativa, assim como aqui traria uma ideia conclusiva sem nenhum problema. Olha, fez todas as questões e revisou as matérias. Portanto, assim, conseguiu a classificação. A festa foi planejada por meses. Logo, portanto, por isso, então, assim, por conseguinte, não haverá surpresas desagradáveis. E aí, muita atenção, pessoal, porque a conjunção pois, ela será conclusiva sempre que ela vier após o verbo e sempre entre vírgulas ou alguma pontuação. Caso ela venha no final, vai estar entre uma vírgula e um ponto final. E aí, pessoal, para ele ser conclusivo, ele tem que ser igual ao portanto. Sempre após o verbo, tá? Por exemplo, olha esse pois aqui, ó. Entre vírgula e após o verbo. Pode ter certeza absoluta que ele dá a ideia conclusiva, ele vai ser igual ao portanto. Eu gosto de substituir pelo portanto, porque é mais fácil, né? O portanto é aquela conjunção que todos nós, né, já sabemos que é uma conjunção conclusiva, né? Então eu gosto de substituir pelo portanto. Olha, a festa foi planejada durante meses. Não haverá, pois, surpresas desagradáveis. Ou seja, não haverá, portanto, surpresas desagradáveis. Muito tranquilo, muito fácil. Essa é a conclusiva. Vamos falar das explicativas aqui agora. Você tem a oração coordenada explicativa. Vai exprimir uma ideia óbvia de explicação, justificativa, e normalmente, ou seja, cara, em 90% das vezes, vem após verbos no imperativo, que são aqueles verbos que vão te dar ordem, pedido, conselho. E as conjunções não há necessidade de decorar.
que, porque, porquanto, pois. Esse porquanto aqui você decora, tá, pessoal? Olha, o porquanto é exatamente igual ao porquê. Até o início é parecido, né? Porquanto, porquê. Porquanto, porquê. Porquanto, porquê. Porquanto, porquê. É interessante que você decore, sim, as conjunções explicativas. Não é tão essencial, mas pelo menos o porquanto decore, que é igual ao porquê. Estude bastante, que a prova será muito disputada. Porque a prova será muito disputada. Não solte balão, porque pode causar graves acidentes, já que pode causar vários acidentes. Que pode causar, porquanto, pois pode causar. Coma bem, tá vendo? Eu tô dando ordem. Então o que vem depois é explicação, certo? E aí ainda mais, né, você tem a conjunção pois. Olha o pois aqui, tá entre vírgula? Não, a vírgula só tá antes. Tá depois do verbo? Não, tá antes do verbo. Olha o foi aqui, ó. Então ele com certeza vai ser igual a porquê. Porque ele vai ser explicativo, não haverá surpresas desagradáveis. Porque, pois, a festa foi bem planejada. Então é bem tranquilo, é bem fácil, não tem mistério, não tem por que você errar. Agora, há uma situaçãozinha aqui que é rara cair em prova, mas que pode acontecer sem nenhum problema. Léo, e se não vier a ordem antes? Aí você vai ficar em dúvida entre causa versus explicação. Pessoal, não havendo imperativo antes, e você tem ali, por exemplo, a conjunção porquê, cara, é muito normal você ficar em dúvida entre causa e explicação. E aí o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha temporal aqui e você vai pensar da seguinte maneira. Presta atenção, queridos. Você concorda comigo que não existe uma explicação sem ter um motivo para você ter explicado tal coisa? Você já explicou algo para alguém sem motivo nenhum? Ah, tem motivo nenhum, vou explicar. Ah, eu expliquei porque eu quis. É o motivo, você quis explicar. Então, o que eu quero que você entenda, pessoal, é que não existe, em hipótese alguma, causa sem... uma explicação, desculpa, sem uma causa. Isso não existe. Tá? Toda vez que você explica alguma coisa para alguém, é porque tem um motivo, tem uma causa antes disso. Então, o que eu quero que você entenda é que a causa, ela vem antes. E a explicação, ela vem depois. Olha só. Você falasse assim, ó. A rua está molhada porque choveu. E sei que choveu porque a rua está molhada. A rua está molhada porque choveu. E sei que choveu porque a rua está molhada. Aqui você tem um porquê, tá vendo? Olha.
E aí você não tem imperativo antes. Aqui é está, aqui é choveu, né? Está molhado, ali choveu. Você não tem imperativo antes. Então, vai haver a dúvida entre causa e explicação, com certeza. E aí você tem que traçar a linha temporal e ver o que aconteceu primeiro. Quando chove, o que acontece primeiro? Primeiro chove. E só depois a rua molha. A rua não molha antes, primeiro cai a chuva. Então aqui, esse porquê é causal. Porque está dentro daquilo que aconteceu antes. Agora, primeiro choveu, eu sei que choveu. E só depois a rua ficou molhada. Agora esse porquê está dentro daquilo que aconteceu depois. Então ele é uma explicação. E não uma causa. Certo? Então acabou o seu problema, né? Você tem aqui uma relação de causa, né, e consequência. A rua está molhada porque choveu, e ali uma explicação. Eu sei que choveu porque a rua está molhada. Ó, os funcionários já chegaram porque as luzes estão acesas. Olha, primeiro os funcionários chegam, para só depois eles acenderem a luz. Não tem como eles acenderem antes de chegar, né? Então aqui é explicação. Certo? A criança devia estar com frio porque tremia. Olha, primeiro você sente frio, para só depois você tremer. Então aqui você tem uma explicação. Sei que choveu porque a rua está molhada. Primeiro chove, para só depois a rua ficar molhada. Então aqui você tem uma explicação. Pessoal, é muito raro. É extremamente raro você ter uma explicação, o porquê ali explicativo, sem ter um imperativo antes. Isso é extremamente raro, mas pode acontecer, é absolutamente possível de acontecer na sua prova. Vamos lá? Recapitulando o resumão da nossa aula aqui. Primeira coisa, a oração coordenada. Sindética é aquela que tem síndeto coordenada porque não depende da outra. Aditiva, alternativa, adversativa. A adversativa é aquela que você precisa decorar as conjunções de qualquer maneira. Depois você vai ter as conclusivas, também decora as conjunções conclusivas. Depois, as explicativas, só uma atenção muito especial a esse porquanto aí, tá? E também o pois, que se ele vier após o verbo e entre vírgula é conclusivo, não vindo após o verbo nem entre vírgula vai ser normalmente ali explicativo ou causal. Beleza? No mais, pessoal, fiquem com Deus, tamo junto e daqui a pouco a gente se encontra de novo para falar das orações subordinadas. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.